Uma mulher que lutava uma guerra externa com sua rival, Penina. Mas também havia uma outra guerra, uma guerra interior que era acirrada com ela mesma. Ana estava envolvida num cenário de guerra, dentro e fora. Amém, igreja? O principal gatilho para essas guerras que Ana enfrentava era o fato dela ser estéril e não poder ter filhos. Para vocês entenderem um pouco o contexto da época, uma mulher que ela não dava filhos naquela época era considerada uma mulher castigada por Deus, se assim podemos dizer. Porque para aquele tempo, para aquelas pessoas, uma mulher que não tinha filhos, ela não cumpria o seu papel natural de mulher, que é gerar filhos. Para todo homem era importante que ele pudesse ter filhos e assim que a sua descendência pudesse dar continuidade. Para Ana, o fato de não ter filhos era algo que mexia muito com ela, que mexia com a sua cabeça, que mexia com o seu coração. E Ana vivia angustiada. O fato de Ana não ter filhos não fazia somente que ela fosse provocada por Penina, mas que muitas vezes fazia com que ela se sentisse inferior, porque ela não tinha algo que era normal para todas as outras mulheres. Faz sentido para você, igreja? Então ela vivia uma guerra que também era interior, era dentro dela. E quem nunca se viu numa situação assim? Onde nós temos que viver, que enfrentar uma guerra interior. Porque no nosso exterior as coisas não acontecem como a gente gostaria que elas acontecessem. Isso é só comigo ou acontece com mais alguém aqui? E tá tudo bem. Nós temos sonhos, planos, desejos e queremos que essas coisas se realizem. E Deus também gostaria que muitas dessas coisas que aí no seu coraçãozinho você sonha, que elas se realizassem também. Claro, existe um tempo determinado para muita coisa que Deus vai derramar sobre as nossas vidas e outras nunca serão para nós. Faz sentido para você, igreja? Aquilo que você sonha talvez não seja para o seu irmão que está aí do seu lado, não seja para ele também. Aquilo que está para você hoje talvez não seja para mim. Deus tem sonhos diferentes para cada um de nós e propósitos diferentes para cada um de nós. Faz sentido para você, igreja? E muitas vezes nós, meros mortais, reclamamos da nossa esterilidade, se assim posso dizer, em muitas áreas das nossas vidas. E isso é normal. Amém, igreja? Nós vamos reclamar de muitas coisas. Nós somos turrões, sim ou não? Somos reclamões. E a verdade é que não importa o quanto Deus dê, parece que a gente sempre quer mais. Faz sentido? Parece que a gente nunca está saciado, amém? Parece que a gente sempre quer um pouquinho mais e um pouquinho mais. Eu não estou falando para você parar de sonhar não, amém? Pelo contrário, a palavra que nós vamos ministrar juntos aqui é para que a gente volte a sonhar outra vez. Amém, igreja? Se alguma coisa ofuscou o sonho que você tem no teu coração, nessa noite eu repreendo. Deus vai fazer você sonhar de novo, amém? Deus vai fazer você sonhar de novo. E muitas vezes a gente não percebe, mas Deus ele não está negando nada para nós. Mas talvez Deus só está te preparando para o propósito. Às vezes Deus não quer negar aquilo que você deseja. Nós só não estamos prontos ainda. A gente é apressado, sim ou não? Eu brinco que é a geração fast food. É igual pedir McDonald's. E muitas vezes, pra gente, pedir McDonald's ainda é demorado. Mas vamos tentar fazer um hambúrguer para ver se a gente entrega no mesmo tempo? A gente é apressado. Quem consegue ver um vídeo do começo ao fim sem adiantar ali no Reels?
Eu estou viciado em fazer isso agora. Deixa eu ver logo o final. É assim. A gente está sempre apressado. Um monte de gente se identificou aqui, deu risada, né? Igreja, a história de Ana não está dizendo que ela vai somente gerar um filho. Mas no meio do choro, do silêncio, Ana estava gerando um propósito. No meio daquela angústia, daquelas lágrimas, daquele sofrimento, Ana estava gerando algo muito maior. Já estava nos planos do Senhor para que tudo aquilo acontecesse daquela forma, naquele tempo, naquele momento. Deus, ele já tinha tudo organizado, tudo alinhado. O que eu quero dizer para você é que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir de novo: Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que as coisas não aconteçam como você deseja, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que te deixe triste, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que te faça chorar, Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada debaixo dos céus que não aconteça se Ele não quiser ou se Ele não permitir. Deus nunca perde o controle. Às vezes é difícil para a gente acreditar, mas eu preciso crer que Deus nunca perde o controle. Amém, igreja? Muitas vezes Deus está gerando dentro de nós um propósito, algo com sentido. A Bíblia vai falar para mim, para você, que ano após ano, Ana subia no templo para adorar o Senhor, junto com seu marido, para fazer sacrifícios. Aquilo era algo rotineiro, que ela fazia de tempos em tempos. É feito você vir à igreja, amém? Todos os domingos, ou todas as quintas, ou nos sábados, no culto do Flame, ou na sexta, no Recreio, não é assim? Acertei? O pai pegou ali a visão. É como se fosse você vir à igreja todos os domingos. Mas eu não sei para você, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem esperado, mas às vezes tem a sensação que parece que nada muda. Não sei se você tem essa sensação às vezes. Cara, eu venho, eu adoro, eu busco, eu clamo, mas parece que nada muda, que nada acontece. Parece que o céu é de bronze, que minhas orações não chegam lá no alto. Eu fico imaginando Ana subindo ano após ano, o monte, indo até lá, o lugar da adoração, o templo estabelecido pelo Senhor, para que o povo fosse adorar. E eu imagino que ela ia todo ano ouvindo Penina dizer: eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Acredite, o mundo fala isso para você toda hora. É só você abrir o Instagram. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Isso está inserido na nossa realidade mais do que a gente pode imaginar. E eu imagino todos os anos, Ana ia até lá no templo do Senhor, chorava e pedia: Senhor, quando o Senhor vai me dar um filho? Senhor, quando as coisas vão acontecer? Senhor, ouvi dizer que o Senhor tem promessas. Senhor, será que acontece para todo mundo, menos para mim? Senhor, o que será que eu estou fazendo de errado? Senhor, cadê? Senhor, será que o Senhor não ouve as minhas orações? Igreja, Deus, Ele nunca perde o controle. Todos nós vamos passar por isso em algum momento. Eu lembro que uma vez, morava em Recife ainda. Já logo no início ali o pastor Igor chegou, caminhadazinha bem rasa. Comecei a dar uma mergulhada. Na época ali virei líder do Flame. Foi minha escola, viu? Voando, comecei a voar, mergulhando na palavra. Eu acho que eu fui líder de metade dos ministérios da igreja naquela época. Quando aparecia um problema, um líder saiu, o pastor vinha: Baianinho, assume lá, pai. Alguma coisa dava errado: Baianinho, vem comigo, pai. E eu era daquele cara, eu não negava nada. Na época, eu tinha minha empresa, o meu negócio, o meu apartamento, carrinho importado, tudo maravilhoso.
E aí eu comecei a perder tudo. Fui perdendo um ali, fui perdendo aqui, fui perdendo o controle da minha vida. Isso é maravilhoso, amém, igreja? Não é fácil na prática, mas eu posso te falar, quando a gente perde o controle da nossa vida, alguém assume o controle dela. Eu não conseguia entender porque eu só estava olhando para o meu problema, ou melhor, para os meus problemas. Mas eu não estava percebendo que quanto mais eu perdi o controle dela, alguém assumia o controle da minha vida. E durante todo esse acontecimento, eu vivia na igreja, eu estava lá e fui morar num bairro um pouco mais distante, tive que vender meus carros, comprei um carro mais simples, fechei minha empresa, fui rodar de aplicativo e angustiado. E eu me lembro que um dia eu estava lá, parei o carro numa rua, não tinha ninguém. Parei, deixei um passageiro, encostei lá e eu comecei a chorar, sozinho. Encostei minha cabeça no volante, eu falei, meu Deus do céu, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E de repente meu carro balança, um barulho, prá! Eu disse, não tem nada tão ruim que não pudesse ser pior. Acredite, nunca está tão ruim quanto poderia ser. Pode ficar pior. É a graça de Deus está sobre nós, amém? Eu abro meu olho, era um Pajero TR4. Deu uma ré e tinha aquele engate. Eu desci do carro, angustiado, eu estava chorando, igreja. Olhei para o carro, o cara olhou para mim, eu estava parado. E ele disse, o que foi que você fez? Igreja, a vontade que eu tinha era de arrancar o pescoço daquele cara. De verdade, de verdade. Eu vou contar os detalhes, eu fiquei calado, amém? Mas eu senti ódio, como eu senti de poucas pessoas. Tamanho foi a raiva que eu senti. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, pega o teu carro e sai. Eu acho que ele percebeu no meu semblante. E ele não titubeou, ele entrou no carro e saiu. Eu entrei de volta no carro. Encostei no volante. E comecei a chorar. Durante esse choro, preste atenção, igreja. Eu gritava muito alto dentro dos 4 vidros, com os vidros fechados. E eu gritava muito alto e eu chorava muito. E eu falava, Deus, por que está fazendo isso comigo? Deus, por que você está fazendo isso comigo? O que foi que eu te fiz? Nessa hora o meu celular toca. Eu puxo, pastor Igor me liga. O meu pastor, filhão, tá tudo bem? Cara, é tudo que eu precisava ouvir. Não, pastor, não tá bem. Eu faço de tudo, mas parece que nada dá certo. Alguns vão se identificar agora. Eu sirvo na igreja. Eu sou excelente em tudo que o Senhor me pede para fazer. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto. Como se isso fosse um motivo para eu ganhar um prêmio Nobel. Pastor, mas parece que nada acontece, que minha realidade não é transformada. É ao contrário, as coisas só pioram. Não está nada bem, pastor, não está nada bem. Por que Deus está fazendo isso comigo? Cara, o pastor Igor é um dos caras mais sábios que eu conheço na minha vida. Ele fala, filhão, me dá 5 minutos e eu vou te ligar de novo. Ele desliga o telefone e eu volto a chorar. Enquanto eu choro, ele me liga novamente, mas ele me falou algo que eu guardei para minha vida, amém? E que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim, filhão, me perdoa. Se eu fiz você pensar que o fato de você servir a Deus fizesse você merecedor de algo, ou melhor, que você não pudesse passar por lutas e por dificuldades, porque o reino de Deus, Senhor, é perder para ganhar. Cara, aquilo ali, eu chorei muito mais. Porque eu carreguei a minha justiça e achei que o reino dos céus era meritocracia, que eu tinha merecimento em receber porque servia.
Quando na verdade, igreja, eu estava condenado à morte e Ele me salvou. Estava condenado à morte e Ele me salvou. O fato, igreja, da gente estar aqui todos os domingos ou todas as quintas, ou de você servir, ou de você entregar, não quer dizer que você não vai passar por lutas e por dificuldade. Tira isso do teu coração, é mentira de Satanás. Porque a Bíblia que eu leio me diz que alguém morreu para poder gerar vida para outro alguém, como eu e você. Então caminhar com Deus vai ser sempre mais difícil. Mas olha, tem uma promessa, amém? Que não é um filho, mas uma eternidade com Ele como filho. Está comigo, igreja? Às vezes realmente parece que as coisas não estão acontecendo e elas de fato não estão, porque Deus está te preparando para um propósito. Talvez, sabe qual era o propósito de Deus? Era para que eu estivesse aqui nessa noite pregando a palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva para vocês. Porque Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Apesar de Ana subir no lugar da presença, no ambiente da presença, que era o templo, como você muitas vezes vem aqui e clama e se derrama e chora na presença do Senhor, Ana fazia a mesma coisa. O lugar de celebração, o lugar de alegria, o lugar de adoração. Mas no interior de Ana, o sentimento era de luto, porque o seu sonho já tinha morrido. Era gerar um filho. E às vezes, nós entramos pelas portas, no ambiente de glória, no ambiente da celebração, no ambiente da santidade, mas estamos mortos por dentro, porque nós não acreditamos mais nos sonhos. Nós não acreditamos mais nas promessas. Nós não acreditamos mais que Deus pode mudar a realidade, ou nossa, ou talvez daqueles que amamos, ou a realidade da nossa empresa, ou a realidade do nosso trabalho, ou a realidade do nosso negócio, ou a realidade do teu casamento, do teu filho. Eu não sei o que você espera do Senhor, mas deixa eu te falar, que os seus sonhos voltem a ser sonhados por você outra vez, para que Deus possa, através da fé que há em teu coração, construir esse filho, gerando algo grande dentro de você e através de você. 1 Samuel 1, no versículo 10, ele vai dizer que com a alma amargurada chorou muito e orou muito ao Senhor. Quem fez isso, pastor? Ana. Muitas vezes, igreja, o principal motivo da gente não ver os nossos sonhos realizados, ou melhor, da gente se tornar estéril, é pelo simples fato da gente dar ouvido a vozes que nós não deveríamos ouvir. Eu vou te dar um exemplo, como é no mundo espiritual. Quem é mais antigo aqui vai lembrar que do carrinho do seu pai, da sua... Meu pai já teve um Corcel, Brasília, Chevette, Belina, Gordini. Naquela época não tinha pendrive, nem Bluetooth, não existia nada disso, amém? No máximo um toca-fitas. E todo mundo ouvia muita rádio. E quando você tinha que sintonizar uma rádio, às vezes era bem complicado. Quem sabe o que é que eu estou falando aqui? Os mais novos nunca vão saber o que é isso. E você tinha que vir girando, e era uma barrinha, às vezes vermelha, às vezes branca, e um monte de número em cima, um monte de número embaixo. AM, FM, eita glória. Falou, pastor é velho, só 30 e poucos anos. E você tinha que vir sintonizando, e conforme você ia sintonizando, uma voz ia misturando com a outra. E aí você tinha que vir mexendo, e tinha que ter todo o cuidado, cautela, e um pouquinho de insistência. Mas cedo ou mais tarde, você ia conseguir ouvir aquela voz de forma limpa. Igreja, ouvir a voz do Senhor é do mesmo jeito. Há muitas vozes falando com a gente. Só tem muitas pessoas dizendo pra gente o que a gente precisa fazer, o padrão de vida que a gente tem que viver. Você abre o Instagram, tá cheio de gente dizendo pra você o que tem que ser feito. Às vezes eu tô lá com minha sogra, olho, porque chia é bom pra não sei o que, porque a gente tá numa vibe de querer ficar fino. Mas não pode comer isso. Mas eu falei, mas isso aqui dá câncer. Eu falei, minha sogra, se eu for ouvir tudo que tá falando aí, misericórdia, eu vou morrer.
Vou morar no mato. Viver da minha arte. Porque são muitas vozes dando padrões pra gente. Sim ou não, igreja? Faz sentido? Mas a gente tem que sintonizar na rádio certa. E às vezes dá trabalho. E a gente tem que discernir, não é essa voz, não é essa, não é essa. Até que uma hora a gente encontra. E aí você vai dizer, é essa voz que eu preciso ouvir. Comece a sintonizar a sua rádio espiritual para que você possa ouvir a voz do Senhor. Porque Penina estava tomada pela voz que falava para ela, eu tenho e você não tem. Eu tenho e você não tem. Você nunca vai ter filhos. Você nunca vai gerar, você sempre vai ser estéril. Sabe por quê? O que Penina queria era ofuscar os sonhos de Ana, fazer desacreditar de que era possível gerar um filho dentro dela. Eu repreendo todas as vozes contrárias à voz do Senhor que fala aos teus ouvidos. E que seus ouvidos estejam abertos para ouvir apenas a voz do Senhor. Eu repreendo todas as outras vozes. Espírito Santo do Senhor, fala aos ouvidos dos teus filhos. Fala aos ouvidos dos teus filhos, Senhor. Aponta a direção, o caminho, mas traz esperança outra vez. Restaura, Senhor, os sonhos que se foram, em nome de Jesus. Que Deus possa restaurar esses sonhos, que você possa ouvir a voz que fala para você, sim, é possível sonhar. Por isso que nós estamos parando de sonhar, igreja, porque nós estamos ouvindo as vozes erradas. Porque a esterilidade de Ana não vinha necessariamente do ventre dela, mas do peso que Ana carregava na sua mente, causada pela a comparação que ela tinha com Penina, que provocava ela de tempos em tempos. A verdade, igreja, é que muitas vezes nós não geramos aqueles filhos que nós sonhamos, seja qual for a área, seja o que você tem sonhado, porque a gente já deixou de acreditar. Porque na verdade a gente está começando a fazer comparações. E entenda, Deus tem propósitos específicos para você. Deus tem sonhos específicos para você. E o fato de Ana estar dando ouvido para Penina trazia um peso na sua mente. Algo que fazia ela desacreditar. E muitas vezes essas provocações tirava Ana do foco daquilo que era o sonho, a promessa. E ela criava todo o foco naquilo que ela ainda não tinha. Deus está falando com alguém aqui? Muitas vezes, igreja, nós estamos focando naquilo que a gente ainda não temos, em vez de olhar para aquilo que nos traz esperança. Porque, igreja, eu vou te dizer, a Bíblia que eu leio me diz que as coisas velhas ficaram para trás e que a gente precisa olhar para a novidade de vida que nós só encontramos em Cristo Jesus. A conversão fala a respeito disso, de abandonar a minha velha vida, para que eu possa ter a oportunidade de viver algo novo outra vez. Eu costumo falar lá em casa para minha filha, para minha esposa. Às vezes elas falam assim, nossa, eu estou sem roupa. Os maridos vão entender o que é que eu estou falando. Aí você abre o guarda-roupa, cai um monte assim em cima de você. Meu Deus do céu. Tudo bem, mulheres, vocês precisam de mais roupas do que nós. Concordo com vocês, eu entendo vocês. Amor, você usa mais roupa do que eu, amém? Mas às vezes eu falo para elas que para que Deus dê algo novo, às vezes é necessário se desfazer do velho. Lá em casa, não uso nada quebrado, nada rasgado, nada. Até a musiquinha, né, que fala assim, eu dou fim em tudo. Eu falo, Deus vai dar algo novo para nós. A gente precisa. Igreja, quando eu saí de Recife e fui para Curitiba, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Eu estava largando meus amigos, eu estava largando pessoas que eram a minha família. Minha filha nasceu em Recife, sabe quem eram os tios delas? Era vocês, a igreja. Os priminhos dela era vocês, a igreja. Aí volta e meia a gente estava aqui, estava em Natal, aquele alvoroço todo mundo que ela conhecia era aquilo ali, só faltava falar vice. Mas era a realidade dela, a cultura dela. Naquela época a bichinha era pernambucana braba, porque ela dizia assim, não, eu falava, tu é baiana, rapaz, tem sangue de baiana. Não, eu sou pernambucana. Agora imagine para nós largar tudo isso.
Mas igreja, se você não olhar para o novo, você vai continuar vivendo o velho. E aí a gente está olhando tanto para aquilo que a gente pode perder, que a gente está esquecendo de olhar para aquilo que Deus quer nos dar. Ou talvez a gente está olhando tanto para aquilo que eu quero e que eu não tenho, e eu não estou olhando para aquilo que Deus quer me dar, que é muito melhor e muito maior. Porque eu só estou focando no lugar errado, é somente isso. Faz sentido, igreja? E nesse tempo que nós vivemos, a esterilidade dos jovens, da maioria de nós, é aquilo que nós não temos, porque alguém disse para nós que se a gente não tem, a gente é infrutífero. Amém, igreja? E aí a gente começa a criar foco no que ainda não conquistamos. E aí nós temos os nossos sonhos travados, deixamos de frutificar. Sabe o que quer dizer os sonhos e os frutos? Os sonhos é que a gente deixa de construir aquilo que deveria ser construído. E a falta de frutos é aquilo que nós já construímos e parece que não consegue crescer. Sabe por quê? Porque nós estamos muitas vezes olhando para aquilo que nós ainda não temos. Ai, pastor, eu não vou tanto na igreja porque eu ainda não tenho um carro. Pô, sinto muito, talvez você não vai ter. Talvez você não vai ter. Ai, pastor, eu não começo o meu negócio porque se eu tivesse 10 mil, eu falei, filhão, se você não começar o negócio, você não vai ter 10 mil nunca, é melhor começar com 500. Porque a gente está sempre com foco naquilo que a gente ainda não tem. Ai, pastor, que eu não tenho uma esposa, eu não tenho um marido, se comporte como quem quer encontrar. Faz sentido? E muitas vezes o nosso foco está no lugar errado. E aí a gente permite, assim como Ana, que essas vozes que diz pra gente, ei, eu tenho, você não tem, tome a nossa mente, fazendo da gente pessoas estéreis. A gente precisa nos esforçar, a igreja, para guardar e proteger a nossa mente. Na maioria das vezes está aqui, ó. A gente começa perdendo aqui. A gente começa perdendo aqui. Eu trabalho com vendas, cara, eu sou muito confiante. Demais. Porque eu vou nos negócios improváveis. Eu falo que nada, meu irmão. Eu vou convencer. Vai dar certo, eu vou vender, meu negócio é bom, meu produto é bom. Tem que ser confiante, a nossa guerra começa aqui. Diga, eu vou conseguir, irmão. Vou conseguir. Vou passar essa barra. Vai mudar. Igreja, não tem problema você chorar. Aqui corre óleo, sangue, não é óleo ungido. A gente sabe disso. Nós somos de carne e osso. Nós vamos chorar, nós vamos ficar tristes. Vai vir aquele pensamentozinho de fraqueza, mas ele já tem que só vir, já tem que ir embora para o mesmo lugar onde ele vê, ele volta. A gente tem que crer. E tem a questão da autoestima, mas tem também a questão espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Se você soubesse o nome que você carrega, você era mais ousado. Eu não estou falando do teu nome, estou falando do nome de Jesus. Se você soubesse o poder do nome que você carrega, você era muito mais ousado. Faz sentido para você, igreja? E para a gente proteger a nossa mente, a gente tem que descobrir a origem desses pensamentos, onde é que isso está sendo gerado. Para Ana, poderia até parecer que eram as provocações, mas de fato não era. A provocação era apenas um meio que Penina encontrava de atacar a Ana, mas na verdade, a origem de todo o problema é porque ela não tinha tudo aquilo que ela queria, que era um filho. Porque na verdade a origem era a falta daquilo que ela ainda não tinha. Olha o que diz Efésios 6,17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que Paulo alerta a gente a guardar a nossa mente. Usa o capacete da salvação, isso é espiritual, amém, igreja? Daqui a pouco você está andando com capacete aí pela rua, você andar de moto. Mas Paulo está dizendo para mim e para você: guarda a tua mente. Guarda a tua mente, protege a tua mente, porque muitas das suas guerras vão ser perdidas a partir dali. Protege a tua mente, é o mal desse século, dessa época, dessa geração. Protege a tua mente. Igreja, você não tem noção de quantas pessoas eu vejo com 18, 19, 20 anos. Eu não sei se... aqui não tem, amém? Vocês têm praia, tem onda. Eu não tenho lá.
Lá eu tenho frio. Então vocês não têm motivo, brincadeira, amém? Mas é o mal desse século. Está todo mundo fraco aqui, ó, na mente, igreja. A gente precisa cuidar e guardar e proteger a nossa mente. E Paulo está nos alertando a guardar a nossa mente, a proteger a nossa mente. E Paulo fala assim também, use a espada, que é a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra é o alimento de todo cristão. Tem cristão aqui? Não, pode ser melhor. Tem cristão aqui? A palavra é o alimento de todo cristão. E deixa eu te falar, quando a gente está triste, como Ana, sabe o que é que a gente faz? Para de comer. Parece que é a primeira coisa que a gente faz, a gente para de se alimentar. É igual quando no físico, de verdade, que as pessoas estão tomadas por tristeza, elas sentem fome? A maioria das vezes não. Vai ter aqueles que é o inverso, né? Sente muita fome. Mas a maioria delas faz o quê? Eu perco a fome. Eu estou tão tomada pela tristeza que eu não quero comer. E Ana estava passando por isso. E aí todo crente, o que é que ele faz espiritualmente dizendo? Ele para de se alimentar. Ele deixa de lado aquilo que é a fonte para que ele se mantenha vivo, de pé. Quando Ana se sente atacada por Penina, a primeira coisa que ela faz é deixar de comer. Olha lá 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. E aí, nós estamos tristes, e o que é que eu faço? Eu não vou na igreja não. Estou dizendo que a igreja vai mudar a tua vida, amém? Mas aqui você vai receber muitas vezes a palavra que pode te dar uma direção. Aqui, às vezes, essa palavra não vai vir nem do altar, mas da comunhão, num abraço que você tem no irmão. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, mas sabe o que me fez me manter numa igreja como essa? Lá em Recife, a primeira vez que eu cheguei, foi um abraço. Não foi uma pregação, não foi uma palavra. Se você me perguntar o que foi que pregaram no primeiro dia, eu acho que eu não lembro nem quem foi. Mas eu lembro o abraço, que momento foi, a pessoa que me deu, e eu ainda lembro o nome dela, você acredita? Foi um abraço. Através daquele abraço, Deus falou comigo e me deu uma direção. E aí o que a gente faz? Eu paro de ler a Bíblia, que é o alimento, é a minha bússola, me apontando o caminho. E aí o que eu faço? Eu paro de comer. Eu começo a chorar, angustiado. Igreja, não tem problema você chorar, amém? Deus permitiu que a gente chorasse, para que a gente aliviasse a nossa dor. O que eu não posso é deixar de me alimentar. O que eu não posso é deixar de me alimentar. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não se alimente, porque ele sabe que você, sem alimento, você é fraco. Você é fraca. Deus está falando com você, igreja. Ele vai fazer de tudo para que você chore e chore. Você tem o direito de chorar, chore. Chorar faz bem muitas vezes. Quando eu estou triste, eu também choro, igreja. Às vezes, quando eu estou tomado pela presença, eu choro. Chorar não é um problema, mas não deixe de se alimentar da palavra que transforma e salva. Não deixe de comer um alimento que te torna mais forte. Não viva só de choro. Não se torne vulnerável, fraco, fragilizado. E muitas vezes nós não rejeitamos somente a palavra, mas rejeitamos o amor de Cristo por mim e por você. Porque parece que nada sacia a nossa fome, nós temos desejo de comer nada. E nem o amor de Deus é o suficiente, nem o amor de Deus nos atrai. Olha que ponto muitas vezes nós chegamos, igreja. E Ana chorava, não comia. E essa dor dela era uma dor que estava na alma, na mente, mas também na alma. É o que hoje muita gente chama de depressão, de ansiedade, de burnout. Sim ou não? Faz sentido para você, igreja? A Bíblia nunca foi tão atual. A palavra de Deus vai me dizer que não tem nada de novo debaixo dos céus. A Bíblia nunca foi tão atual. E sabe o que é que acontece quando nós estamos desse jeito? A nossa mente para de produzir esperança.
Porque alguém que está tomado por essa tristeza, ela não crê mais que as coisas podem mudar. Elas não acham que as coisas podem ser transformadas. E elas estão tomadas por essa tristeza. Igreja, eu nunca tive depressão, mas eu já vivi isso na minha casa, amém? Eu vi minha mãe depressiva e eu sei o quanto isso é triste. Eu sei o quanto isso é triste. Eu não sei se você já passou por isso na sua casa ou na sua vida, mas eu consigo imaginar o quanto isso é triste. E parece que vai embora toda a nossa esperança. E essa esterilidade, essa falta de esperança, muitas vezes é a nossa incapacidade de gerar alegria, paz. E muitas vezes até tendo aquilo que a gente desejava. Sabe por quê? Porque nós estamos dando ouvido às vozes erradas. E aí a gente abre um negócio como esse, em que impõe pra gente um monte de padrão. Se isso aqui está te destruindo, igreja, se é essa a voz que está falando ao teu ouvido, o que você não precisa ouvir, então para. A gente precisa cuidar do nosso corpo, sim, eu estou nessa vibe agora. Mas eu não posso entender que o padrão dos outros é o meu padrão. Eu não entendo disso, mas a nossa genética, eu imagino que cada um tem a sua, amém? Deixa eu te falar, algumas pessoas serão ricas e muito ricas, outras nunca serão. Porque é da vontade de Deus que assim seja. Está entendendo o que eu estou te falando, igreja? Se isso está te destruindo, para. Existe um padrão dos céus estabelecido para você. E não é isso aqui que vai dizer para você. É palavra. É palavra. Segundo a Bíblia, a paz que a gente busca não está nessas coisas, não está naquilo que a gente deseja. A verdade é que o mundo vai dizer para você: se temos aquilo, se temos isso, se temos algo, somos felizes. O mundo vai ficar implantando isso em nossa mente o tempo todo. E na maioria das vezes ele vai falar daquilo que você ainda não tem. Porque, como eu falei no início, muitas vezes nós somos insaciáveis. Mas olha o que diz João 14, o livro de João é extraordinário, eu amo o livro de João. Acho que é o livro que eu mais gosto na Bíblia. João 14, 27. Ele vai dizer assim: deixo a paz a vocês. Perceba que a tristeza vai gerar a falta de esperança, que muitas vezes vai impedir a gente de produzir paz e alegria. Mas a Bíblia está dizendo para mim, em João 14, 27, que Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, Ele deixa uma paz para nós. A minha paz eu dou a vocês. Peraí. Ele está falando que deixa a paz, mas aí ele é um pouco mais específico. Ele diz: a minha paz eu dou a vocês. Mas ele conclui: não dou como o mundo dá, não dou nos padrões do mundo. Mas ele ainda não termina, ele fala: ei, muitas vezes você vai se tornar incapaz de produzir paz. Mas olha, não se perturbe o seu coração. Meu Deus do céu. A Bíblia nunca foi tão perfeita. Melhor, sempre foi. E ele diz: não perturbe o seu coração e não tenha medo. Não espere que a paz do Senhor seja a paz que o mundo te dá. Não espere que a paz que você procura esteja naquilo que você deseja conquistar. Não é. A paz de Cristo você só encontra nele. É uma paz que vai além de qualquer situação, igreja. Sabe como é que eu imagino que é a paz? Feche os olhos comigo por alguns segundos. Não acabei ainda não, 5 minutos. Imagina um cenário, pior cenário que você possa imaginar. Turbilhão de coisas acontecendo.
Não sei se no trânsito, não sei se no meio de uma tempestade, tudo alagado, as coisas no raio. Eu não sei o que é ser um incêndio dentro de um prédio. Eu não sei, tenta imaginar o pior cenário possível. A paz que Deus te dá não vai apagar um incêndio, não vai acabar com um alagamento, talvez um terremoto que você tenha imaginado. A paz que Deus te dá é a certeza de que mesmo nesse ambiente você tem fé de que Deus vai cuidar de você, que Deus está no controle de tudo. Abre seus olhos, é essa paz que Deus tem para nós. A paz do Senhor, ela não diz que as coisas vão ser perfeitas segundo os nossos padrões. A paz de Deus diz assim, que mesmo quando tudo parecer perturbado, eu ainda vou te dar paz, porque você crê que as coisas podem ser transformadas. Essas coisas não vão te deixar tão tristes. Às vezes você vai até chorar, por quê? Mas Deus vai te falar, calma filho, eu não perdi o controle. A paz que excede todo entendimento, igreja, não é uma paz como você imagina. Não é. Eu posso te trazer um outro cenário? Vamos fechar o olho de novo comigo? Fecha o olho de novo. Imagine o melhor ambiente de paz. Talvez numa praia, sem ninguém por perto. Talvez você, no meio lá, no outside, esperando aquela onda, você sozinho. Talvez no campo, talvez no lugar onde vai ser ali o acampamento, você ali com Jesus. Mas deixa eu te falar, igreja, continua com os olhos fechados. Tenta imaginar o paraíso, o lugar que Deus prometeu para mim e para você. Agora olha para mim. Tudo que você pensou e imaginou é baseado naquilo que você já viu. Porque nós não temos a capacidade de pensar naquilo que nós nunca vimos. E todo lugar que você viu é um lugar que talvez eu consiga te levar. É algo que alguém que está aqui nesse lugar consegue te proporcionar. Mas sabe o que faz daquele lugar um lugar especial? É a presença de Deus nele. Sabe o que faz o paraíso um lugar do paraíso, se assim posso falar? É Jesus Cristo lá. Porque qualquer lugar, por melhor que seja, sem Jesus, ainda é vazio. Faz sentido para você, igreja? A paz do Senhor é uma paz que excede todo entendimento. Não espere que Deus vai fazer as coisas no padrão desse mundo, esquece. Quem aqui gostaria de viver um milagre? Glória a Deus. Sabe como é o milagre? Vou te ensinar como é o milagre. O milagre é como você não pode fazer mais nada, você perdeu todo o controle. Não há nada que ninguém possa fazer. Só quem? Só quem? Se você puder fazer e se alguém puder fazer, talvez não seja milagre. Agora eu vou perguntar de novo. Quem quer viver milagre aqui? Então perde o controle da tua vida, irmão. Porque o ambiente da falta de controle é um ambiente perfeito para papai fazer milagre para nós. Tá comigo, igreja? Deixa eu te falar, você não vai primeiro receber algo de Deus para que você tenha paz. Porque esse não é o padrão de paz que Deus vai nos entregar. Você precisa primeiro encontrar a paz para que Deus te entregue o que você deseja. A Bíblia vai dizer que Ana, com o coração angustiado, chorou e se derramou diante do altar. Está lá no versículo 10 de 1 Samuel. Mas no versículo 18, ele vai dizer algo bem interessante. De 1 Samuel, capítulo 1. E ela disse, espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Pastorzão, estou acabando, viu? Todo mundo vai trabalhar amanhã. Eli vai dizer para ela assim, ó, vai em paz. É engraçado, né? Porque
Um versículo antes ele vai olhar para ela e vai dizer assim: vai em paz. Ele fala: receba a paz. É igual quando você entra aqui na igreja e fala para o irmão: a paz do Senhor. E aí o irmão que está ouvindo, ele tem que olhar para essa frase com uma ótica diferente. Porque mesmo sem você saber, quando você fala para o irmão a paz, você está profetizando sobre a vida dele, você está declarando. Porém, se eu não recebo com fé, não faz sentido nenhum. Então, quando alguém falar para você: ei, a paz, você fala: eu recebo. Independente de qual for a situação. E ali ele fala para ela: vá em paz. Vá em paz. Vá confiante de que as coisas podem mudar. Vá confiante de que aquilo que você pediu, Deus pode conceder. Porque é isso que ele fala, sim ou não? Ele fala: ei, que Deus te conceda aquilo que você pediu. Você veio com o coração contrito, quebrantado. Deus, ele não resiste. Então que você receba aquilo que você pediu. Vá em paz. E é engraçado que Ana, sim, que tanto desejava um filho, ela ainda não tinha recebido o filho naquele momento. Ou tinha? Ela tinha recebido o filho, sim ou não? Ela não tinha recebido o filho que ela tanto esperava. Mas a palavra vai dizer para mim que ela se alimentou e o seu semblante estava transformado. Espera aí, eu não sei se você está entendendo. Ela nem tinha um milagre que ela tanto desejava. Mas quando ela entrou na presença, rasgou o coração diante do altar. Algo foi transformado dentro dela. Ela recebeu a paz. E diante daquele cenário, ela agora que não tinha vontade mais de comer e só chorava, se alimenta. Igreja, Ana se alimentava daquilo que é físico. Nós estamos se alimentando daquilo que é espiritual. E Ana come do alimento espiritual. E o seu semblante agora era transformado. Não mais o semblante de angústia, de tristeza, de desgosto, de incredulidade. Mas agora havia uma paz sobre ela. Vá em paz, Ana. Vá em paz. Mas o detalhe está de que ela nem mesmo tinha recebido o seu milagre, mas ela estava em paz. Eu entendo que quando Ana se derrama diante do Senhor, com verdade, por completo, ela conseguiu encontrar esse lugar de paz. Lugar esse, igreja, que nós só encontramos em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, igreja, a paz que nós buscamos não está em ninguém aí do seu lado, não estão nas coisas, está em Jesus Cristo. Pastor, talvez saiba do que eu estou falando. Quantas pessoas parecem que têm tudo, mas elas estão tão vazias, porque elas ainda não encontraram a verdadeira paz. Naquele momento, Ana consegue tirar da sua mente aquela morte que tomava ela. Quando ela mudou o pensamento dela, através da oração, ela abriu espaço, igreja, para receber aquilo que ela tanto esperava. E nem era o filho, era a paz. Porque talvez a gente só precisa disso, de paz. Eu vim conversando lá com eles e eu falei: cara, eu tô ficando velho. Estava indicando ali um lugar para eles irem passear. Eu falei: pai, eu gosto só sobre água fresca, pai. Eu sou baiano. Lugarzinho sossegadinho, pá. A gente só quer paz, igreja. No fundo, a gente só quer paz. Sim ou não? A gente só quer paz. Deixa eu te falar. Você só vai receber aquilo que você espera de Deus quando você estiver preparado emocionalmente. Muitas vezes você só vai receber aquilo que você anseia de Deus quando você estiver preparado emocionalmente. Eu imagino que ali Ana recuperou a sua alegria, a esperança, e ela nem tinha recebido o resultado em suas mãos. Deixa eu te falar, o milagre que aconteceu ali não foi um milagre físico, mas um milagre da mente. Foi um milagre na mente. Deixa eu te falar, igreja, antes de tudo,
Deus vai transformar a sua forma de pensar. Quem já ouviu falar de metanoia? E a gente fica falando isso o tempo todo. Há algum tempo era uma voz que era moda, era uma palavra que era moda no nosso meio. Isso é verdade. Deus só vai nos dar aquilo que a gente anseia quando a gente estiver preparado aqui, quando a gente mudar o nosso pensamento. E muitas vezes mudar o pensamento não é estar na igreja, é ser transformado de fato aqui. Amém, igreja? Olha que interessante para a gente finalizar. A Bíblia vai me dizer que Elcana amava a Ana, sim ou não? Ele dava para ela tudo que ela queria, sim ou não? Mas parece que nada atendia a necessidade dela, era ou não era? Aqui a gente tem 2 pontos para a gente entender. Elcana ficava lá, poxa, estou te dando tudo, Ana. Estou te dando tudo. Mas nada satisfazia Ana. Existe um vazio dentro de nós que é do tamanho certinho de Jesus. E não importa o que a gente conquiste, se Ele não estiver junto, sempre vai haver vazio em nós. Existem vazios que só serão preenchidos pela presença de Deus. Eu não sei qual é o vazio aí no teu peito. Você até já aceitou Jesus. Talvez você serve nessa casa, caminha firme e forte, mas ainda está sentindo um vazio. Sabe por quê? Talvez nessa área específica você ainda não permitiu que Jesus acessasse o lugar para que Ele te desse paz. Esse vazio é do tamanho de Jesus. 1 Samuel 1,4 vai dizer: no dia que Elcana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, e filhas também. Mas a Ana ele dava uma porção dupla. Por quê? Porque ele amava a Ana. Apesar de o Senhor, olha que interessante, apesar do Senhor ter a deixado estéril. Aqui eu tenho vários pontos importantes e eu não vou mergulhar muito em todos eles, mas deixa eu te dizer. Primeiro, Ana recebia o dobro de todo mundo. Ela não tinha um filho, mas ela recebia o dobro de todo mundo. Eu não sei se Deus está falando com você. Às vezes você não tem aquilo que você quer, mas talvez você tenha o dobro de todo mundo. Você só não está olhando para o lugar certo. Quando a gente aponta o nosso foco para o lugar correto, nós nos tornamos gratos a Deus pelaquilo que nós já temos. Porque a Bíblia me diz que Ele dava a porção dobrada. Deixa eu te falar, sabe por quê? Porque Elcana amava a Ana. Deixa eu te falar, você é amado e amada. Talvez você só está olhando para o lugar errado. Você é amado, muito amado. Você é muito amada, sabe por quê? Eu não sei se você crê, mas eu acredito que Jesus morreu para que gerasse vida em mim outra vez. Se isso não é amor, igreja, eu não sei. Jesus está preparando uma morada para mim, preparada pelas suas próprias mãos. Se isso é amor ou não é amor, eu não sei o que é. Pode te falar, Deus me deu uma casa, uma família, me deu amigos, me deu vocês. Se isso não é amor, eu não sei. Deus me deu saúde, um emprego, mas ainda que eu não tivesse nada disso, eu tenho plena certeza que no caminho que eu caminho, Ele já me deu a vida eterna. E nada nem ninguém vai tomar isso de mim. Você é muito amado, você é muito amado. Há vazios que nem marido, nem filho, nem carro, nem trabalho, nem empresa, nem nenhum qualquer outro tipo de recurso que você possa imaginar vai preencher. Então deixa eu te falar, não tenta suprir esse vazio com coisas e pessoas. Existem dores, igreja, que você sente aí, que é só você e Deus, e que ninguém nunca vai te entender. Ninguém nunca vai te entender. Em 1 Samuel 1, versículo 8, Elcana vai falar para Ana assim: por que você está chorando, Ana? Por que você não come, Ana? Por que você está triste, Ana? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pelo amor de Deus, Ana, olha o que eu faço para você. Olha tudo que eu entrego para você.
Olha, Ana, o meu amor por você, Ana, eu te dou o dobro de todas as coisas. Eu me sacrifico tanto por você. Olha, Ana, eu cuido de você como a menina dos meus olhos. Ana, parece que nada te sacia. E às vezes, igreja, nós vamos ouvir isso das pessoas que nos amam. Elas não querem o nosso mal porque elas nos cobram que a gente seja feliz. É porque elas estão angustiadas com a nossa dor. Claro, vai ter aqueles que vão realmente vêm para poder tirar a nossa paz. São aqueles que falam como Penina. Mas Elcana não estava errado em indagar Ana com essas questões. Por favor, Ana, por quê? A verdade é que Elcana só não entendia a dor de Ana. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes a sua dor é algo individual entre você e Deus. E a pessoa que está aí do teu lado, talvez, ela simplesmente não entenda a sua dor. E ela não está errada em se preocupar com você. Não enxergue isso com olhos ruins. Porque assim como Elcana, talvez ela te ama também, ela só não te entendeu. Talvez ela só está sofrendo com você. Talvez ela só está angustiada com você. Mas ela não está falando isso para o teu mal. E você não precisa se sentir culpado por isso. Talvez ela só não sabe como se expressar para você. Porque às vezes, igreja, ninguém vai nos entender. Ninguém vai nos entender. E acredite, você não é o problema. Você não é o problema das pessoas. Você não é o problema da sociedade. Você não é o problema da sua casa. Você não é o problema do teu trabalho. Você só precisa aceitar o convite. Porque esse problema é só você e Deus. Na verdade, a igreja muitas vezes é um chamado para o secreto. É só um chamado para o secreto. A gente vai ficar triste, angustiado. Que tudo bem. Chorar faz bem. Muitas dores nos fortalecem, nos faz maiores. Mas eu preciso ouvir a voz certa, me chamando para o secreto. Me chamando para o secreto. E sabe por que muitas vezes nós vamos viver assim, igreja? Para que esse vazio te faça gerar algo com propósito. Porque talvez a gente só não tenha aquilo que a gente deseja, porque nós ainda não encontramos um propósito para isso. E esse propósito não vai ser você se comparar com o teu irmão, com a tua casa, com o teu amigo, com o teu colega de trabalho, que vocês estão concorrendo ali a uma promoção, ou porque você tem que provar alguma coisa para alguém. Não, isso não é propósito. Isso não é propósito. Não é por mérito, não é para te saciar. É por um motivo muito maior que você não entende. Assim como eu vivi lá, quando eu estava chorando no volante do carro. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas havia um propósito muito maior por trás disso. Deus estava me forjando para pregar a palavra. E muitas vezes vai ser isso. Sabe por quê, igreja? Eu aprendo com Ana que eu preciso encontrar um propósito para tudo aquilo que eu desejo. Ana, ela não pede um filho para ela pede um filho para Deus. E ela diz assim: Senhor, apenas me dá o prazer de ser mãe. Mesmo que eu tenha que pegar o meu primeiro filho, talvez o meu único filho, e entregar a serviço do teu reino. O meu único filho, o meu primeiro filho. E eu tenho que sacrificá-lo. Ana, ela pede um filho para Deus. Eu posso te falar? A Bíblia vai me dizer que em algum momento Deus se lembrou dela. E ela começou a gerar o sonho dentro dela. Deus está gerando o sonho dentro de você, amém? E no tempo oportuno, esse sonho, muito tempo depois, esse sonho agora estava nas mãos. O milagre aconteceu. A promessa estava lá. Só que o fato de Ana ter entregado, ter dado um propósito,
isso não gerou benefício somente para Ana. Ali estava um profeta, um sacerdote, o último juiz, aquele que ungiria reis, o primeiro rei, o maior rei que nós conhecemos na história bíblica. Mas não somente isso, ela gerou aquele que restabeleceria o sacerdócio corrompido de Eli, aquele que levaria aquele povo outra vez a viver na presença de Deus. Havia um propósito muito maior. Havia um propósito muito maior. Feche teus olhos, igreja. Talvez você tenha vindo aqui hoje com o seu ventre espiritual vazio. Feche teus olhos, todos de olhos fechados. Talvez você tenha entrado aqui